estar, obviamente, presente na Mantiqueira, mas a gente tem essa aspiração de pensar, ações de desenvolvimento territorial que buscam trabalhar essa integração regional. Então, acho que um primeiro elemento importante do observatório também, que eu tenho buscado chamar a atenção, é essa necessidade que a gente tem também de articular e unir lideranças, instituições, poder público, que está nessa biorregião chamada Serra da Mantiqueira. Então, assim, acho que existe um esforço importante da gente conectar essas várias lutas, essas várias ações que há décadas, né, têm sido feitas nesse território da Serra da Mantiqueira. Então, acho que o Observatório tem uma humilde pretensão, assim, de estimular um pensamento que diz respeito a que leve, né, essa integração regional, né, nesse território da Mantiqueira. E a gente também tem como objetivo, né, deixa eu só ir aceitando aqui umas pessoas que estão entrando. Pessoal, boa tarde aí a quem chega, está começando agora, tá? Super bem-vindos e bem-vindas. Eu estou falando um pouquinho desse coletivo de pesquisa que se chama Observatório da Mantiqueira, né, que tem a parceria da Unifal e da ONG Rizomar. E o Observatório ele tem essa característica de ser uma instância, né, um coletivo que visa produzir conhecimento socialmente significativo, né, conhecimento não só para a comunidade, sociedade civil organizada, poder público, instituições socioambientais, mas com esses atores que atuam no território, né? Então a gente tem essas orientações, assim, né, de promover abordagens de pesquisa que são participativas, que são dialógicas, promover conhecimento que gere a transformação social, que gere mobilização social. E normalmente a gente costuma falar do observatório, né, dividindo ele em duas grandes eixos de trabalho. Um eixo de trabalho que seria mais científico, né, que tem a ver com a produção de conhecimento, né? Então, a produção de conhecimento qualificado por meio dessas diretrizes que eu acabei de mencionar, né, uma ciência que seja participativa, engajada, aberta, né, cujos dados, os resultados daquilo que se produz estejam disponíveis para as pessoas poderem utilizar e se apropriar disso, né? E uma dimensão de engajamento no território, assim, de governança participativa, de articulação com os atores territoriais, né, de incidência em política pública, de fortalecimento das capacidades institucionais das prefeituras, por exemplo, um ponto que a gente tem interesse de cada vez mais se aproximar, né, desse diálogo. Então, a gente se vê assim, como um coletivo que trabalha em três grandes eixos temáticos. O primeiro eixo dele seria a proteção da sociobiodiversidade. O segundo eixo temático seria a governança territorial participativa. E o terceiro eixo temático seria a inovação e inclusão produtiva rural. E trabalhamos esses três eixos temáticos nessas duas dimensões de intervenção no território, que é essa dimensão acadêmica e essa dimensão de articulação política, né? Não político partidário, mas essa dimensão de articulação territorial, de promoção de redes e etc. Tá? Então, esse encontro, né, de hoje tem esse objetivo, né, de a gente mostrar também para os pesquisadores, para os mestrandos e doutorandos, algumas das iniciativas que acontecem no território da Serra da Mantiqueira. E, obviamente, tem também a intenção de promover, né, cada vez mais esse diálogo, né, com atores que estão na Serra da Mantiqueira. Eu destaco aqui a ONG Rizomar, a Superação e a Estela, que é secretária de Itanhandu, e também está vinculada, junto com a ABEL, ao consórcio Altos da Mantiqueira, mas é consórcio ambiental Altos da Mantiqueira, né? O nome oficial, né? Isso, né? Então, é isso, assim. Eu queria passar a fala para vocês, porque realmente a gente está com o tempo um pouquinho mais curto. Eu não consigo, assim, eu preferi ter essa constelação, assim,
de convidados e convidadas, né? Mas aí realmente a gente deixa... a ideia seria que vocês pudessem ter, como eu tinha falado, algo em torno de 20 minutos, né, de uma apresentação inicial, e depois a gente tem um momento de troca, não vai ser muito longo, mas pelo menos a gente tem um primeiro contato com vocês. Quem gostaria de começar? Tem alguma assim, tipo, que adora ser a primeira? Estela? Eu ia sugerir que a Joana começasse. Joana. Tá bom. Gostei disso, hein, Joana? Abre o microfone para apontar o coleguinha, né? Mas é porque a gente também tem uma lógica aqui casada aqui. Tá bom. E eu vou tentar ser breve, então. Posso projetar a tela? Pode, à vontade. Então, peraí. Que aí a Estela já dá a sequência em mim, então. Então fica a Joana, a Estela e o Vitor por último aqui. E, Bel, o microfone está livre para você, né? Você vai costurando aí. Tá, obrigado. Mas hoje eu vou só assistir. Tá bom. Nada disso, Isabel. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Tá. Tá sim. Não tá maximizado, Joana. Ah, deixa eu botar aqui. Mas tá aparecendo. Para a gente ver esse belos... Não tá maximizado, né? Apresentar, Joana. Apresentar, isso. Ah, muito obrigada. Isso. Agora foi? Aí lá embaixo, no rosto, apresentar. Maravilha. Agora deu certo, né? Gente, então boa tarde a todos e todas. Meu nome é Joana. É um prazer estar aqui fazendo essa costura. Tudo isso que o Tom falou faz muito sentido, né, para nós que estamos aqui. Eu estou aqui representando o Instituto Superação, que é uma ONG que trabalha já há 15 anos aqui no nosso território, do Alto Rio Verde, principalmente, nascida em Itaiandu, que é o primeiro município que o Rio encontra, né? O Rio Verde que está aí passando no nosso videozinho. E eu sou carioca e tenho uma história aqui com a Serra da Mantiqueira que já tem mais de 20 anos aí junto com a Bel. A gente inicialmente trabalhou pelo Centro Comunitário Rural da Colina, lá em Itamonte, e eu fiz meu mestrado por volta de 2002, escutando as comunidades rurais e buscando assim as memórias desses modos de vida pré-modernos e que respostas a gente podia achar para as questões da sustentabilidade, tentando enxergar também, especialmente na Colina, que é a comunidade que a gente trabalhava diretamente, esses encontros entre os novos rurais, por assim dizer, o pessoal urbano que vinha chegando, trazendo toda uma visão ambientalista, e como é que esse encontro ia acontecendo dentro das comunidades rurais, gerando algumas respostas, algumas sinergias, né? Essa organização territorial para esse desenvolvimento territorial. A gente sabe que toda sustentabilidade ela tem que vir nascendo endógena, né? E, no entanto, às vezes essa articulação ela esbarra em tantas dificuldades, acaba que é tão fácil desunir, e que respostas a gente encontra. E a Colina hoje é um bairro forte, né? Com várias problemáticas. A Isabel pode até falar um pouco no final, um bairro que está trabalhando pelo próprio saneamento, que hoje em dia tem uma biblioteca funcionando, recebendo crianças, com apoio dessas pessoas de fora, com alguns projetos em andamento que foram criando novos significados. Então, a gente veio dessa trajetória, tentando envolver a comunidade também nos conselhos, foi a formação do Conselho da APA, o Conselho do Parque Nacional, e vendo muitas vezes como a diferença de linguagem entre nós, ambientalistas, e as comunidades acabavam criando afastamento também, né? E buscando, assim, esse tipo de resposta, e ouvindo já o pessoal antigo, que já nem está mais aqui, sobre as mudanças climáticas, que já era uma observação forte. Mosquito onde não tinha mosquito, cupim onde não tinha cupim, como que a dinâmica toda veio mudando aí nas últimas décadas, e o pessoal viu, né, mudança. E aí, a partir de 2013,
eu começo a trabalhar no Instituto Superação. Vou contar um pouquinho aqui da trajetória da gente. O Superação está aí desenhado nessa casinha. Hoje em dia ele está expandido para essa região que vem tentando fazer um alinhamento de política pública e uma sinergia forte para fortalecimento das questões ambientais, que é a região do consórcio, que a Estela vai entrar e detalhar um pouco mais para nós. Espera aí que eu travei aqui, agora não estou sabendo andar para frente. Passou, né? Então, aqui estão os municípios que a gente trabalha. O Superação, ele nasce do sonho da balneabilidade, assim, do Rio Verde. Temos um trabalho forte com educação ambiental no Espaço Verde, um sítio no bairro do Jardim, que é o primeiro bairro que o Rio Verde encontra, que a gente recebe crianças da escola municipal para uma educação fora de sala de aula. E trabalhamos apoiando a Prefeitura Municipal no projeto Produtor de Água, que a Estela vai detalhar mais à frente, que é um projeto de pagamento por serviço ambiental, que a gente vem tentando trabalhar a porteira para dentro das propriedades, envolvendo as pessoas. 2014 foi um ano muito impactante de falta d'água e o interesse começou a aumentar nessa espécie de projeto, onde a gente tira o gado, né, por assim dizer, para proteger, para o pisoteamento, para a água vir voltando, eventualmente planta e faz outras ações, e o proprietário recebe um apoio, né? O carro-chefe desses programas acaba sendo um investimento na adequação ambiental dessas propriedades, que é sempre caro, né, gente? A gente aqui na Serra está trabalhando sempre são 300, 400 anos de um passivo ambiental, de uma terra que já está degradada, né, cansada, pisoteada, por toda essa característica histórica da pecuária leiteira na nossa região, que é uma região antiga, né, na história do Brasil, atravessada aí pela Estrada Real já, né? O colonizador ele vem entrando, então a gente tem um ciclo precoce e nossos municípios aqui começam a formar os pousos já nesse caminho dos bandeirantes, dos sertanistas que vêm adentrando. Então, Itamonte chamou Pouso do Pico, no princípio, aquela Pedra do Pico era o marco mesmo para a entrada das bandeiras, vão fazer Pouso Alto, e começa toda essa colonização meio ligada com a passagem das pessoas por esse caminho, que vai ser o caminho do ouro, e esses pousos vão começando a criar gado, né, os burros de carga, e a gente começa, né, miscigenando também com os indígenas que existiam na Serra. É sempre interessante a gente pensar que esses caminhos atravessam aqui a nossa Mantiqueira, tanto vindo de Tamonte quanto vindo de Cruzeiro, e, no entanto, a floresta atlântica ela permanece fechada em toda a vertente fluminense da Serra até o século XVIII, que vai ser com o café, só aí que a floresta sai, então tem um longo tempo de convivência. E essas comunidades que eu estudei, assim, tipo a Colina, é interessante, Tamonte, por exemplo, tem muitas comunidades rurais, a gente olhou mais as que estavam assim a 1.500 metros no entorno do Parque Nacional, mas elas têm um nível de isolamento, né? Porque antigamente as estradas eram muito ruins. Então, a própria tradição do queijo parmesão, por exemplo, foi se fazendo como um jeito de segurar o leite ali por um tempão e ele poder descer quando desce. Eram muitos dias para chegar lá embaixo. Então, é interessante os bairros rurais, até o sotaque é diferente. Aí tem um Campo Redondo, por exemplo, tem aquela cara do pessoal italiano que chegou. A Serra propiciou isso. Existe uma heterogeneidade dentro dessas comunidades e também uma memória, né, que foi meio que eu fui tentando enxergar, e como que acho que assim, a questão da sustentabilidade ela tem tanto esse aspecto endógeno, né, quanto eu entendo assim um casamento entre algo do passado e algo do futuro, para a gente dando soluções inovadoras para realmente ir se aproximando das respostas tão complexas aí dos nossos tempos e conseguindo o que é chave para nós, né, que é o envolvimento de fato das pessoas, como envolver
né? Como a gente trabalhar juntos em prol dos espaços locais de dentro para fora para poder gerar sustentabilidade de fato. Então, é muita história. Nesse mapinha aí, está marcando, né? Eu comecei a falar sobre os nossos programas de pagamento por serviço ambiental. A Estela vai detalhar o produtor de água de Itaiandu, que são as bolinhas amarelas aqui no mapa. As bolinhas aí, que são azuis ou verdes, não sei como é que vocês enxergam isso, são um outro programa de pagamento por serviço ambiental que o Superação começa a executar, começa há uns 3 anos atrás, que é um programa financiado pelo Mercado Livre, pelo MELI, que o serviço ambiental dessa vez não é a água, ele é o carbono. Então, é o mesmo sistema, né? Na propriedade particular, a gente cerca algumas áreas para regeneração, para estar sequestrando carbono, e esse carbono, né, o proprietário começa a adentrar nesse mercado, que é um mercado aí em negociação, vindo desenhado, e também recebe um PSA. Esse pagamento por serviço ambiental, ele é simbólico, assim, ele é pequeno, ele é praticamente para manutenção das cercas, de R$300 hectare ano, nos 2 projetos, tanto no produtor de água quanto no carbono. Então, o cenário ideal é quando a gente conseguiu sobrepor na mesma propriedade, né, aquela mesma área que o proprietário está perdendo de pasto, ele está produzindo tanto água quanto carbono, né, porque a floresta voltando, ela produz uma diversidade de serviços ambientais. Então, a gente vendo esses mecanismos de como cada vez mais a floresta em pé ser geração de renda. E a gente ir pouco a pouco esbarrando nessa mudança de cultura, né, que estamos todos trabalhando, né? Temos essa cultura, esse passivo de 400 anos, essa visão muito marcada pela pecuária tradicional, né, que foi a fonte de geração de renda, e como que a gente vai criando mecanismos para a floresta também ser geração de renda, e essa cultura pouco a pouco vir mudando. Então, e são muitas pessoas novas chegando, né, e muita restauração. Deixa eu ver mais imagens assim do projeto. Então, a gente trabalha basicamente isolando o fator de degradação, né, que é fazendo o cercamento das áreas para a regeneração natural acontecer sozinha. E estamos numa região privilegiada, né, gente? Se a gente sair em Minas Gerais afora, assim, onde a gente tem menos remanescentes florestais antigos, é mais difícil lidar com esse passivo da restauração, que é caro, sabe? Restaurar fica caro. Fora a questão, a gente está em terra degradada, a gente vai lidar com formiga, a gente vai lidar com a competição forte da braquiária, do capim-colonião, a gente lida com a seca já, né, com todo o desequilíbrio que estamos lidando com incêndio. Então, o carbono sozinho, ele não paga conta, a produção de água, assim, também não vai pagar conta. Então, a gente tem que fazer esses bem bolados, esses casados, para ajudar de fato, porque também é um passivo histórico que fica na mão do proprietário rural, né? Ele também é herdeiro de um tempo histórico que ele não decidiu sozinho ser produtor, né? Tá ali há 400 anos com o boi. O boi tem uma relação fortíssima aqui com a nossa região, né? É interessante ver os historiadores para a gente ver que quem conquista o território da Mata Atlântica, depois que a floresta é derrubada, quem vai manter o mato baixo é o boi, não é o homem. Né? Antes do boi ser introduzido, a gente nem conseguia segurar a regeneração natural. E aí, hoje em dia, com essa mudança toda, a mata vem voltando, né? Até pelo preço baixo do leite. Enfim, a gente vem tentando, então, mexer com esse ciclo da restauração em várias pontas. Isso aqui é uma imagem bonita, que são as muvucas de sementes, que é um mix, uma mistura de sementes florestais e de adubação verde que a gente usa nas áreas de restauração. E, inclusive, fomentando aqui redes de coleta, como sendo mais um mecanismo das comunidades e do produtor rural tá entrando na floresta para coletar semente. E você vê que hoje em dia a muvuca de semente a gente compra do Redário, que é uma iniciativa super interessante, que vale a pena pesquisar, que vai juntar justamente essas coletas comunitárias que acontecem em Brasil afora, fazendo uma rede de venda das sementes florestais. E poucas a gente encontra da nossa região, né? O carro-chefe delas vem da Amazônia. Um pouquinho já está vindo aqui de assentamento, mas a gente ainda tem um déficit, e acabamos comprando sementes que nem são do Cerrado, que são da Mata Atlântica, né? Então a gente vem vindo assim numa busca de ter mudas e sementes de base local.
e fomentando essa mudança de cultura o tempo todo. O que é mais gratificante para nós é ver um pouco a mudança da mentalidade que vem acontecendo ano a ano, de trabalhadores, de pessoas que passaram a vida lutando contra a regeneração, né? Chamando aquilo de pau, de mato, tirando, né? Porque a floresta era terra improdutiva, né? E a própria legislação brasileira trata dessa maneira, no princípio lá do IBDF, né? O pessoal pagava mais taxa. Quando a gente começa o ambientalismo no Brasil, década de 70 lá, eu pagava uma taxa maior pela terra se ela tivesse floresta do que se fosse pasto, porque era considerada terra improdutiva, né? Essa era a mentalidade social. Então, o tempo todo a gente está mexendo com essa mudança de cultura, com essa mudança de mentalidade. E isso não tem jeito, né? É pelo exemplo que começa a caminhar. E a crise que a gente está enfrentando, em 2014, quando faltou água severamente, abriu portas também. Agora a gente está enfrentando mudanças climáticas muito evidentes, que vão abrindo portas, né, para o ser humano trabalhando na linha da crise, para a gente começar, de fato, a ter ações transformadoras. Então, aqui são alguns exemplos, em parceria com os proprietários, a gente vem restaurando com práticas ativas, né, que são os plantios, tanto com sementes quanto mudas, em geral doadas aí pelo IEF. Aí plantamos em ilha, tentamos várias estratégias. Aqui é um plantio em linhas, usando bastante adubação verde assim, para ir curando o solo. E temos hoje em dia aqui 330 hectares pelo Projeto Carbono, proteger, que a gente chama de Projeto Carbono, ele ficou apelidado, é o projeto que é financiado pelo Mercado Livre e que quem trouxe para nós, que a gente executa para a TNC, que é uma outra ONG grande, a The Nature Conservancy Brasil. E é um projeto que esse carbono fica para o Mercado Livre, quer dizer, né, uma empresa que roda carrinho aí pelo Brasil inteiro emitindo carbono e está compensando o seu carbono, por assim dizer, dentro da terra dos proprietários rurais, nesse esforço da restauração. E é toda uma questão, né, gente? A gente é procurado também pela Unimed e outros parceiros todo ano, assim, e que às vezes tem uma visão simplificada, achando que eu vou compensar carbono só doando muda. Eu dou muda e estou compensando meu carbono. E, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, né? A muda é um pequeno detalhe que a gente vai estar entrando numa área com esse passivo de 400 anos, né? Que vai pegar fogo, eu vou lidar com a formiga, eu vou lidar com uma série de situações para, de fato, aquilo virar uma floresta e se estabilizar, né? A gente andou vendo pegar fogo aí severamente, certamente vai aparecer aqui na conversa. Mas, enfim, e uma outra coisa interessante aqui o Projeto Carbono, ele está dentro do Conservador da Mantiqueira, que é uma aliança de diversos, nós estamos aqui na década da restauração dos ecossistemas da ONU, né? Então tem uma aliança de muitas instituições buscando fomentar essas práticas. E o Conservador da Mantiqueira, ele tem um portal, que é o Portal Mantiqueira, dá para todo mundo entrar, que é uma ferramenta de governança territorial, onde a gente vai enxergando a realidade das propriedades e subindo para o portal. E o portal também conecta possíveis financiadores, então ele fica sendo essa interface da gente juntar as possíveis linhas de crédito, quem precisa compensar seu carbono e outros mecanismos, com a demanda real dos territórios, né? Estela faz uso do portal, outros agentes do consórcio, para a gente ir subindo a realidade, onde é prioritário para cada município conservar e restaurar, né, para gerar as sinergias corretas e a gente poder unir essas coisas. Então, aqui nossos resultados, rapidamente, aqui desse projeto a gente tem cerca de 330 hectares plantados, são 48 propriedades parceiras, numa heterogeneidade de proprietários, né, alguns criadores de gado de gerações, pessoas da roça, outras pessoas de origem urbana, né, já foi investido mais de R$500 mil aqui em pagamento de serviço ambiental, mas, como eu disse, o pagamento de serviço ambiental, ele é um apoio para o proprietário fazer a manutenção dos projetos, porque o carro-chefe é o investimento de fato nas propriedades, né? A gente tem mais de R$2 milhões já investidos pelo projeto na restauração, de fato, nos grandes cercamentos, nos plantios que envolvem muito dinheiro, enfim. E aí a gente tem ali mais de 1.000 hectares de área de conservação indireta, porque muitas vezes os projetos eles estão protegendo as cabeceiras, as florestas de topo de morro que vão estar acima, né? Então, aqui já falei um pouquinho aqui sobre a nossa serra, especialista para nós todos, né?
E já vou passando aqui a palavra para a Estela, né? A Mantiqueira tem aqui esse nome aí, Tupi-Guarani, falando que é da queda d'água das chuvas, falando da chuva, né? Que vem remetendo, é a serra que chora, como o pessoal fala, remetendo as águas, a chuva, que sempre foi tão abundante na nossa região. Então, já encerrando por aqui, já vou passando para a Estela, a gente depois vai trocando mais figurinhas. Obrigada, Jo. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Estela, eu estou como secretária de Meio Ambiente do município de Itanhandu, que fica aqui na cabeceira do Rio Verde, né? A gente está vendo ali, é uma área prioritária para recarga hídrica aí da bacia do Rio Grande. Essa é essa imagem que a gente está vendo, é a bacia do Rio Grande. E a gente está aqui bem na cabeceira, no GD4, né, que é a nossa bacia hidrográfica do Rio Verde. E eu sou bióloga e uma das fundadoras do Instituto Superação. A minha trajetória começa lá na Superação, principalmente com projetos ambientais, onde a gente desenvolveu o projeto Produtor de Águas aqui do município, né? O Superação, a Joana mostrou aí, né, uma parte do projeto do Superação, porém o Superação também foi criado. Peraí, só um... Mas assim, o Instituto Superação ele foi criado também para poder ajudar o poder público, né, na criação de projetos e fazer essa parte técnica para o município de Itanhandu, no caso, na época, lá em 2010, porque o município, esses municípios, nós, municípios pequenos, nós temos, assim, uma secretaria de um secretário, né, a gente não tem uma equipe de técnicos que possam nos ajudar. Então, em 2014, com a crise hídrica, o secretário, então, na época, ele nos procurou e pediu para que a gente ajudasse a criar o programa Produtor de Águas do município de Itanhandu. E a gente montou todo o projeto, né, via Instituto de Superação, e aí a gente encaminhou esse projeto para a Agência Nacional de Águas, e a gente foi contemplado na modalidade cooperação técnica, né? Antes não recebemos recursos financeiros, somente cooperação técnica do pessoal da ANA. E aí a gente tem aí, né, um dos quesitos era a gente ter diversos parceiros, que são esses parceiros que continuam com a gente até hoje dentro do programa Produtor de Águas. O programa Produtor de Águas é do município de Itanhandu, né, vinculado à prefeitura municipal. Porém, as decisões tomadas dentro do programa são tomadas pela unidade gestora do programa, que é composta por esses parceiros que a gente tem aí embaixo, as logomarcas, o CMBio, o Instituto Superação, que é o nosso coordenador técnico do programa, o Grupo Mantiqueira, que é o maior aviário que a gente tem aqui, a Emater, Codema e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente. Então, o nosso programa Produtor de Águas, ele já começa meio inovador, né, no sentido da figura produtor de águas, porque ele ultrapassa os limites do município, e aí a gente tem ali uma parte do programa já visando o município de Passa Quatro. O Rio Verde, ele nasce entre o Itanhandu e Passa Quatro, porém, só Itanhandu usufrui da água do Rio Verde, né? Mas a bacia, como um todo, ela pega esses dois municípios. Aí a gente tem os modelos da fase 1, que é esse menorzinho acima, né, em vermelho, e a gente tem a fase 2, que é esse outro maiorzinho em vermelho, que são as áreas de abastecimento público do município, né? Então, assim, uma das prioridades do programa Produtor de Águas é justamente trabalhar as áreas de abastecimento público do município. Pode passar, Jô? Então, assim, o produtor de águas, a gente, né, na fase 1, a gente pegou aqui, iniciamos a fase 1 em 2019, né, em 2019, 2020, a implantação. Então, a gente pegou essa microbacia, que é a microbacia piloto,
a gente chama ela de Imbiri, e aí a gente fez aí cercamento, restauração com plantio direto de mudas, foram 14 mil mudas que foram plantadas nessas áreas amarelas, o cercamento, né, de toda a vegetação remanescente dessa bacia, construção de barraginhas, que são esses pontos azulzinhos que a gente tem aí ao longo, né, de toda a microbacia, e aí a gente conseguiu a adesão aí em torno de 7 proprietários. E aí, como a Joana bem colocou, né, a questão do pagamento por serviços ambientais, ele não é um atrativo grande para o programa, porém o investimento que é feito nas propriedades, isso sim faz com que os proprietários abracem esse projeto junto com a gente. Pode passar, João, fazendo por favor? Essa aí, então, a fase 1, ela foi né, a gente fez cercamento, plantio direto de mudas, né, barraginhas e adequação de estradas. Porém, o que a gente viu dentro desse programa, nesse piloto, né? A questão do plantio direto de 14 mil mudas, sem a manutenção adequada, ela é muito complicada de se ver ela realmente restaurar ali a vegetação original, ou então algum tipo de vegetação. O que a gente viu é que quando a gente mexe para fazer o plantio, a gente mexeu para fazer o plantio, aí sim, o próprio banco de sementes, ele se sobressaiu as espécies que a gente havia plantado. Então, o plantio foi uma coisa que a gente não levou para a segunda fase mais, que é o abastecimento do bairro Jardim. Então, essa é a bacia de abastecimento, né? A gente tem aqui nesse pontinho azul a estação de tratamento de água que abastece esse bairro, que tem cerca de 1.400 pessoas ali. E aí, aqui a gente fez, então, pode passar, Jô, o cercamento e a restauração por meio de regeneração natural e muito pouco de plantio e instalação de alguns bebedouros aí dentro dessa área. Então, aqui nesse ponto amarelo é onde a gente tem a nossa estação de tratamento, né? E toda a bacia ali, a microbacia ali de cima é o que abastece essa estação até hoje, né? E isso a gente começou lá em 2000, essa parte já foi em 2021 que a gente começou a fazer, e a gente já teve um aumento bem significativo na estação de tratamento, que assim, a gente não teve uma diminuição tão grande nas épocas entre junho a setembro, a outubro, na estação. E a gente não teve desabastecimento do bairro devido à quantidade de água que vem produzindo nessa região. Na fase 3 do produtor de águas, a gente fez, né, porque um programa é uma ação muito barata e que dá um resultado quase de imediato, que é a construção das barraginhas, que são essas bacias de contenção de água de chuva, né, que a gente evita que isso vá para as estradas, então ajuda a manter as estradas vicinais e também ajuda a gente a infiltrar a água no solo. Então, aí a gente fez dentro dessa terceira fase 123 barraginhas. A gente fez mais barraginhas também no ano subsequente e depois agora a gente tem uma lista de espera para fazer mais barraginhas no município. Então, esse aí é uma ação bem legal e que é muito barata de se fazer. E aí, né, assim, o nosso programa, o Programa Produtor de Águas, na verdade, ele não tem uma receita de bolo fechadinha e faz isso que é só e tá tudo certo. Ele vai evoluindo de acordo com o tempo. A gente passou, até tá depois, mas depois é só para ilustrar para vocês aí os nossos resultados. A gente, né, refez a lei, a gente tinha uma lei de pagamento por serviços ambientais, que é do produtor de águas de 2015, a gente refez essa lei em 2023, porque agora ela também abarca a criação de RPPNs. Então, com isso, a gente só tinha uma RPPN até aqui, né, tendo até 2023, a gente só tinha uma única RPPN e agora a gente já tem aí mais uma RPPN sendo criada, que foi criada, e temos também algumas em fase de criação. Então, com isso, a gente teve um avanço aí nas áreas. Você volta só um pouquinho, Jô, nas áreas de conservação.
Hoje a gente tem aí mais de 1.000 hectares de árvores protegidas, de áreas protegidas, né, voltadas à conservação. Nós fazemos pagamento de serviços ambientais para essas RPPNs, então assim, o município recebe o ICMS ecológico e ele repassa para o dono da propriedade 60% do ICMS ecológico que recebe para pagamento por serviços ambientais, para ele colocar a RPPN para funcionar igual está no seu plano de manejo. Então, nós temos aí 68 hectares em áreas de restauração, já temos 22 propriedades parceiras, um investimento de pagamento por serviços ambientais feitos exclusivamente pela prefeitura de R$403 mil, que a gente já pagou de 2021 até agora, 2025, aos proprietários rurais, e um investimento aí de 1.700.000, quase 1.800.000 aí nas propriedades, e estamos com 158 barraginhas. Então, esses dados todos nós vamos atualizando, aí pode passar, João? Nós vamos atualizando eles com o tempo. A Ana, né, ela veio com essa plataforma que se chama Produtor de Águas, e aí ali ela vai colocar esses dados. Nós já pedimos para eles, inclusive, colocar os dados mais recentes nossos, que dentro da plataforma da Ana. Então, sempre vai estar ali atualizando, porque nós somos um programa Produtor de Águas, chancelado pela Agência Nacional de Águas. Pode passar, João? Aqui também, hoje, a gente faz, né, o monitoramento hidrológico do Rio Verde. Então, se eu pegar aqui em Itanhandu, eu tenho várias estações, né, que medem, né, a calha do rio, medem a chuva que está caindo, principalmente no alto da serra aqui, onde a gente, né, é a montante do município de Itanhandu, para que no caso de uma grande cheia a gente consiga trabalhar com mais seguridade aqui dentro da cidade. Então, isso é feito tanto do lado do Rio Verde quanto do lado do Rio Passa Quatro, que são os dois rios que cortam Itanhandu. Então, a gente tem hoje esse monitoramento, né, nos municípios de Itanhandu, Passa Quatro, Itamonte, São Sebastião, São Lourenço, e tem outros municípios também que estão entrando nesse monitoramento e que ajuda, né, esse monitoramento é aberto e ele ajuda aí os municípios que estão abaixo no caso de uma época de muita água, muita cheia, que pode causar aí enchentes nos municípios. Pode passar, Ju? E aí, essa é a lei da RPPN que a gente, né, trouxe, inclusive do município de Brasópolis, essa lei, que é a lei que incentiva a criação de RPPNs no município. Pode passar. Então, essa lei, ela prevê, né, que o proprietário que criar ali a sua RPPN, ele recebe um apoio financeiro de 60% do ICMS ecológico relativo às RPPNs, né, que o município recebe. Então, a gente faz um acompanhamento ali dentro da Fundação João Pinheiro e todo mês a gente vê ali quanto que foi repassado por aquela RPPN ao município e a gente faz um cálculo e aí 60% a gente repassa aí para os proprietários rurais para que eles possam manter as RPPNs protegidas e com o seu planejamento que está previsto no plano de manejo. Pode passar, Jô? E aí, a gente tem, então, essas RPPNs, a Pedra Branca aqui, que é a única que a gente tinha, ela é dividida em dois pontos. Essa aqui é de cima, é a RPPN 3 estados, que ela está ali protegendo todas as nascentes do lado de Itanhandu do Rio Verde. Então, a gente tem todas as nascentes do Rio Verde hoje legalmente protegidas por essa RPPN. A gente está vendo para a criação dessa Arete, que era uma outra RPPN que a gente está tentando criar, e logo do lado aqui a gente está vendo para a criação de uma outra RPPN, também para proteger cada vez mais o alto da serra. Uma questão que a gente vem vendo hoje no município é a questão da mineração, está chegando em todos os lugares, né? E uma das formas da gente evitar essa mineração aqui, principalmente nas cabeceiras, no alto da Serra da Mantiqueira, seriam pelas criações dessas RPPNs. Embora essa arete a gente ainda não, a gente está com um conflito bem grande, porque eles têm uma lavra lá registrada desde 1972 e a gente ainda não conseguiu a criação dessa unidade. Então aí,
Esse é um trabalho que a gente já vem executando, o Instituto Superação sempre parceiro da Prefeitura. Depois eu me desliguei em 2021, eu me desliguei do Instituto Superação e assumi a Secretaria de Meio Ambiente, mas mesmo assim a gente continua trabalhando sempre em conjunto. E quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, o que a gente via era que as secretarias é sempre muito pouco, né? Tem sempre poucas pessoas trabalhando. E que a gente não consegue, assim, a gente não sabe tudo, né? Quando você, dependendo da área que você trabalha, trabalhar com organização da sociedade civil é uma coisa, trabalhar com poder público é outra, e trabalhar no privado é completamente diferente. Então, a princípio, né, os municípios, a gente ficava meio perdida, mas como a gente se conhecia, né, Itanhandu, Passa Quatro, Itamonte, os secretários se conheciam, a gente estava sempre em contato um com o outro. E aí, em 2023, a gente, né, em 2022, ali a gente já tinha um Café Canjica e Prosa, que foi um evento muito legal que a gente fez aqui em Itanhandu, da Prefeitura, Codema de Itanhandu e Superação. A gente fez esse evento aqui na Semana do Meio Ambiente. E no nosso segundo evento do Café Canjica e Prosa, a gente trouxe aí cerca de 15 municípios para discutir os problemas ambientais de cada município. E a gente viu que esses problemas eles eram muito parecidos, né? Desde a questão da estrutura, quanto da vivência mesmo, né? Os problemas que cada município enfrentava. E aí, conversando, né, com os secretariados e com os prefeitos da época, da gestão anterior, resolvemos criar aí o Consórcio Ambiental Altos da Mantiqueira, que foi... aí, com isso, a gente, né, trouxe Itamonte, Pouso Alto, São Sebastião e Virgínia também para dentro. A gente fez essa proposta para os prefeitos e eles acharam interessante a gente fazer. A primeira ação, na verdade, não era nem a criação de um consórcio. A primeira coisa que a gente fez foi um termo de cooperação para que um secretário conseguisse ajudar o outro nas questões ambientais dos seus municípios. E aí isso foi evoluindo, né? A gente fez reuniões com os secretariados e com os prefeitos. Teve reunião que a gente conseguiu colocar os 6 prefeitos para sentar e conversar num lugar sem internet, com 4 horas de reunião. E aí foi daí que surgiu essa ideia de vamos criar, então, o nosso consórcio ambiental Altos da Mantiqueira. Ele é um consórcio exclusivamente ambiental, né? E ele tem aqui, ele abrange esses 6 municípios, né, desde a sua criação, em 2024, e ele tem aí como o objetivo, né, de fortalecer as políticas públicas em todos os municípios. Então, por exemplo, Itanhandu tem produtor de águas, mas a gente quer que Itanhandu tenha produtor de águas, Pouso Alto tenha produtor de águas, São Sebastião tenha produtor de águas, e que todo mundo tenha essas políticas públicas instituídas nos seus municípios. Um exemplo de que isso dava certo foi a lei da RPPN. Cada município passou a sua lei na sua Câmara e a gente criou. Então, todos nós hoje incentivamos a criação de RPPNs nos nossos territórios, os 6 municípios. Então, é muito importante a gente trabalhar isso de forma regional, porque a parte ambiental, ela não tem limite, né? A floresta, ela começa em Itanhandu, ela termina em Itamonte, ou ela perpassa para os outros municípios, então não existe esse limite. Aqui em Itanhandu, então só até aqui que dá, eu posso ir só até aqui, né? A gente tem que trabalhar de forma regional, nesse caso. E aí, uma das premissas, essa aí é a foto da nossa instalação, que foi em 2024, né, em junho de 2024, que a gente conseguiu ali reunir diversos atores, diversos parceiros do Estado, dos órgãos estaduais ambientais estavam presentes, né, as defesas civis de todos os municípios, todos os secretariados, vereadores, a gente tinha ali uma quantidade de pessoas para a gente poder, para prestigiar essa implantação do consórcio. Então, o consórcio ele vem para fortalecer a integração regional e as políticas públicas ambientais da região. Pode passar, Jô. Ele vem também para trabalhar, a gente trouxe as defesas civis para dentro do consórcio, então hoje a gente trabalha muito forte todas as defesas civis dos 6 municípios junto.
para a gente trabalhar a questão do manejo integrado do fogo na região. A gente está vendo agora até um termo de cooperação entre os municípios para que um município possa ajudar o outro, né, no que puder ali, de pessoal, de equipamento e tudo mais, através de uma lei, de uma resolução e depois de uma lei municipal. Então, isso aí foi um projeto para trabalhar a questão do manejo integrado do fogo. Hoje, já o município de Pouso Alto tem o seu plano integrado, né, Plano Municipal de Bioajuda, Plano Municipal de Manejo Integrado do Fogo. E PMIF, PMIF, então, temos isso também. E o consórcio, assim, só para alinhar, assim, bem, eu já estou, né, finalizando, ele vem justamente para isso. A gente tem as políticas públicas em parcerias que vêm do consórcio, então a gente cria isso dentro do consórcio. Cada município, ela abraça essa política pública, ela tem a sua especificidade, então, assim, não é igual para todo mundo, né? Cada um trabalha dentro do seu município depois. A especificidade que cada município tem. Um exemplo que é essa da lei da RPPN, cada município tem a sua porcentagem, tem a do tem 60, tem uns que tem 70, tem uns que tem 90, cada um coloca ali da forma como quiser. A gente está trabalhando uma política municipal, eu começar a trabalhar, se Deus quiser, a política municipal de meio ambiente, para que todos nós tenha essa política, e a gente quer chegar no licenciamento, que é de competência do município. Então, é fortalecer cada município, fortalecer o CODEMA de cada município, fazer o arcabouço legal de cada município, para que a gente possa, aí, cada município, trazer a sua delegação, né, solicitar junto ao Estado, a delegação das suas competências do licenciamento ambiental. Então, tem muita coisa que o Estado ele não licencia, mas que o município pode licenciar. Então, mas para isso a gente tem que ter toda essa equipe técnica, e para cada município ter sua equipe técnica é muito complicado. Então, o consórcio tem a equipe técnica, né, que vai prestar esse serviço para todos os 6 municípios que fazem parte da região, e assim a gente consegue trazer também essa questão da competência. E aí a gente fortalecer cada vez mais as políticas ambientais aqui na nossa região. É isso, gente. Desculpa se eu falei demais. Valeu, obrigado, Joana, Estela. Estão me ouvindo aí, né? Não falou demais, não. Podem... Estou até preocupado que no começo eu falei do tempo, né? Aí vocês ficaram apavoradas aí e começaram a falar mais rápido, né? Eu falei, eu estou me sentindo culpado aqui, mas a gente... Era só no sentido da gente... que infelizmente eu já vejo vocês, já fico pensando num longo tempo, mas, mas também não era para vocês ficarem... Depois eu fiquei com peso na consciência aqui. Eu falei, nossa, vocês ficaram falando aí rapidinho, né? Não, para ter ótimo. Tempo de troca, né? E, Estela, isso tudo parte muito da estruturação dos CODEMAs, né? Esses municípios aqui, no início do Café Canjica e Prosa, era um evento de reunião de troca de sinergias entre os CODEMAs, como fomentar essa energia do CODEMA municipal, né? Que foi estruturando o funcionamento dos fundos municipais de meio ambiente, pelo qual Itaiandu consegue executar tantas coisas que a gente vê que outros municípios não conseguem. Né? Até essa última fase do produtor de água já foi com recurso da Vale, né? Delibera, que a prefeitura deixou, mas o CODEMA delibera, né? Itamonte também tem executado muito recurso do fundo. São municípios com muitas unidades de conservação, né? E que, além do saneamento, vão alimentando esse fundo municipal de meio ambiente. Assim, os caminhos para a política pública né? Tá tendo um certo avanço aqui na nossa microrregião. Legal. Obrigado, Joana e Estela. Eu vou passar para o Vitor aqui, depois a gente volta aí para essa prosa. Segue, Vitor. Bom, gente, muito legal. É sempre muito bom ouvir Joana, Estela, Bel, esse pessoal que está aqui há muito mais tempo que a gente. E muito inspirador, assim, né? Toda essa trajetória, o trabalho. Quando o Tom me chamou assim para falar dos diálogos territoriais, da ecologia política, eu resolvi fazer uma abordagem um pouco mais ampla ou mais distanciada
do que tem sido a nossa experiência aqui no território. Então, para me apresentar, eu sou o Vitor, faço parte da organização Rizomar, a gente atua desde 2019. Vou falar um pouquinho da trajetória de uma forma um pouquinho mais dinâmica e menos específica, para a gente conseguir abordar alguns temas que eu achei bem interessante, que a Joana já trouxe, que a Estela já trouxe, do histórico de ocupação, mas também tentar abordar outras facetas que não ambiental, assim, né? Porque eu sabia que o Superação e o consórcio tem esse foco muito no ambiental, e também trazer outras perspectivas aí para essa ótica da governança territorial. Então, a nossa organização, a gente parte muito de um lugar de millennials, assim, né, de pessoas nascidas na década de 90 que, conforme vão chegando na vida adulta, vão percebendo os limites reais, assim, né, de futuro que a gente tem a partir da policrise que a gente está vivendo. Então, acredito que o grande motor para a criação da Rizomar vem dessa angústia, dessa inquietação de estudar as múltiplas facetas das crises ambientais, energéticas, sociais, econômicas, financeiras que a gente está vivendo. Gosto sempre de iniciar nossa fala, né, uma fala assim, compreendendo o abismo, né, da ocupação demográfica do território brasileiro. Hoje quase 89%, acho que o dado mais atualizado, o último, 87% da população brasileira vive em 0,3% do território que compõe grandes cidades, né? Então a gente está falando de um vazio demográfico muito, muito amplo e de um esquecimento, de um projeto político de esvaziamento do rural muito forte, que acaba demonstrando todas as deficiências que a gente tem quando a gente está falando de preservação não só ambiental, mas das culturas, dos modos de vida e de toda a riqueza que o nosso país ainda resiste, né, e retém. Então, uma pergunta que nos instiga, assim, uma vez que a nossa sociedade está em colapso, a maior parte das pessoas do nosso país estão vivendo empilhadas em grandes centros urbanos, que claramente não demonstram uma capacidade de conseguir manter o modo de vida que a gente tem para os próximos 20 anos, que o esvaziamento dos centros urbanos e a reocupação da área rural, ela é uma tese nossa, que a gente acredita que, se não for bem planejada, a gente já vê processos de gentrificação e de ocupação agressiva, né, de várias áreas, inclusive da nossa Mantiqueira, né, as mais próximas de grandes centros urbanos. Principalmente na pandemia a gente viu o resultado de um parcelamento ilegal do solo, problemas no saneamento, problemas de água, porque a lógica é a gente parasitar de volta o campo, uma vez mais que as cidades não estejam aptas, né, a continuarem parasitando o campo. Em 2023, a gente fez a publicação do nosso manifesto pelo fim das metrópoles, um manifesto por um bioregionalismo brasileiro, que é a nossa visão, talvez, de um ensaio, assim, né, do nosso diagnóstico para a situação atual e possíveis respostas ou possíveis caminhos que a gente precisa pensar para ter um futuro, né, pós-capitalista, pós-sociedade industrial. E aí o biorregionalismo em si, né, ele se confunde muito com o nosso conceito de território, quando a gente vai falar, por exemplo, que a ideia de uma governança ou de uma gestão territorial e de um projeto político que engloba tanto as características naturais, né, de um território, como a sua topografia, como as veias que correm pelo, né, que pulsam aí, né, o sangue das águas, dos rios, das bacias hidrográficas, mas também como a cultura, os modos de vida, como a Joana, né, trouxe a experiência né, de Tamonte, de Taiandu, e que trazem, né, uma coesão cultural, ainda que muitas vezes heterogênea, de um modo de vida da serra, assim, né, o modo de vida caipira, a produção do queijo, o montanhismo,
as cachoeiras, a abundância de água, a fauna, que tem uma coesão, né? Temos espécies endêmicas, espécies ameaçadas, como o papagaio de peito roxo aqui na região, as manifestações populares e culturais, como a folia de reis, a produção, né, de queijo, de leite, como uma atividade ainda né, em decadência, mas ainda muito forte, muito presente na região, também como o café no sul de Minas, o artesanato, que tem uma relevância muito grande, principalmente aqui onde a gente está baseado, né, que é em Baipendi, próximo aí a Itaiandu. E aí fica a pergunta, assim, né, como é que a gente planeja e gere os nossos territórios nessa perspectiva de adaptação, né, dessas múltiplas crises que a gente está vivendo. E então o conceito do biorregionalismo, ele tem essa questão dos aspectos físicos e socioculturais, de seres vivos e não vivos, mas atrelado a um projeto político de ecologia radical, pensando principalmente em como a gente gere e cria uma governança em cima dos nossos recursos naturais e que eles sejam autolimitantes, né? Então, como é que a gente pensa numa escala ótima entre a identificação dos elementos socioculturais e dos elementos naturais e uma governança política que seja centrada dentro da ecologia, né? Então, dentro do processo de construção, né, do que a gente está trazendo, né, como uma proposta de um biorregionalismo brasileiro, seria primeiro da gente conseguir imaginar isso, né, e conseguir construir essa visão de futuros desejáveis, de modos de vida possíveis que a gente vai ter e pode ter daqui para frente, de repensar, né, o nosso envolvimento territorial e possibilitar um mosaico de projetos locais que fomentem, né, esse futuro que a gente quer. Dentro do que a gente desenha como projeto biorregional, nós temos o foco aí, né, em 6 grandes áreas, que seria na soberania alimentar e agroecologia, na regeneração ambiental, na economia solidária e circular, no saber fazer e no artesanato, né, nas habilidades e capacidades que nós, seres, na nossa grande parte urbanos, perdemos, né, até muito pouco tempo atrás. As pessoas faziam, né, muitas das ferramentas e utensílios diários, elas tinham a capacidade de fazer com as próprias mãos, por exemplo. Né? Hoje tem gente que, sei lá, nunca bateu uma massa, nunca colocou um tijolo numa parede. A promoção de microindústria e de energias renováveis e da cultura e da mobilização popular, porque, né, sem a nossa manutenção e sem a possibilidade de celebrar tudo que a gente está fazendo, tudo fica muito chato. Outro conceito muito importante que eu queria abordar é o conceito de resiliência coletiva, né? Acho que muitos de nós já ouvimos repetidas vezes, principalmente nessa onda de coaches, etc., a questão da resiliência, mas quando a gente aborda a resiliência dentro do conceito muito bem estabelecido pela Stockholm Resilience Center, que traz aí 7 princípios do que a gente entende por resiliência coletiva, né? Quais são os princípios que a gente se orienta para buscar esse projeto. E aqui são 7 princípios, então os 6 primeiros deles é manter a diversidade e a redundância. Então, quando muitas vezes nossa sociedade a gente sempre vai pela lógica, né, do capital, do lucro e até de sobrevivência, tentar ser o mais eficiente possível dentro de uma tarefa, dentro de um sistema, dentro de um projeto, a resiliência ela já é contra-intuitiva. Né, ao você manter o maior número de diversidade e criar redundância entre diferentes operações ou funções, até organizacionais, você cria um sistema mais resiliente, mas porém ele vai ser bem menos eficiente. Gerenciar essa conectividade
né, de diversas formas para fomentar essa ligação entre os pontinhos, gerenciar as variáveis lentas e os feedbacks, né, entender o que dá para ir mudando devagar para ir criando um processo iterativo, né, e aprendendo no processo, fomentar o pensamento de sistemas adaptativos complexos, que é justamente, né, entender cada nó dessa teia, ele tem a sua complexidade, ele tem as suas funções, e muitas vezes quando a gente está falando de pessoas, né, isso tende a ficar muito evidente. Incentivar sempre o aprendizado, né, e ampliar ao máximo a participação das pessoas nesses processos. E então isso tem muito a ver com até o próprio nome da organização, né? Rizomar vem muito nessa ideia e filosofia do Deleuze e do Guattari, né? De pensar em uma organização descentralizada, interconectada, que não tem, às vezes imprevisível, né? Que multiplica conexões e vai se esparramando. Então, a Rizomar, ela é uma associação, né, uma ONG socioambiental. A gente tem esse foco na governança territorial, ela é totalmente multidisciplinar, a gente tem vários associados em vários lugares do Brasil, de diversas áreas, e também temos uma atuação nacional, assim, né, são 29 projetos em 9 estados brasileiros, mas aqui eu vou dar um foco para a nossa experiência da governança territorial aqui na região, né, de Baipendi, e dentro de uma linha do tempo, assim, né, do que a gente fez e do que está acontecendo hoje, nas suas múltiplas facetas, né, das suas múltiplas formas de se apresentar. Então, na nossa trajetória em 2019, a gente iniciou pensando assim, a gente quer compreender melhor os territórios, entender a rede de atores desses territórios e ver como que a gente pode criar melhores conexões, conectar iniciativas e projetos que talvez possam se potencializar, ao invés de pensar em propor novas coisas onde muitas vezes já existe muito acontecendo, né? Então, como envolver melhor o poder público, a sociedade civil organizada, a própria academia, esse movimento de neo-rurais ou novos rurais que a Joana falou mais cedo, né, de pessoas que estão vindo de volta para as cidades e chegando nessas áreas rurais, muitas vezes com cosmovisões diferentes, com modos de vida diferentes, as comunidades tradicionais e os assentamentos da reforma agrária, né? A gente realizou esse processo de diagnóstico em 3 regiões do Brasil, em 3 biorregiões, né, que a gente delimitou, fizemos visitas técnicas, todo um processo por bola de neve, de forma imersiva, assim, com entrevistas guiadas, levantamento de potenciais para a agroecologia, para o turismo de base comunitária, em diversas localidades, né, em diversas iniciativas em 3 estados brasileiros. E quando a gente chega aqui na Serra da Mantiqueira, né, e a partir desses dados, a gente desenvolveu 17 oficinas de articulação territorial em diferentes contextos, né? Desde uma feira de sementes de mudas promovida por assentamentos da reforma agrária, territórios quilombolas, na Chapada dos Veadeiros, até, por exemplo, a última, junto com o Observatório, na Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário em Baipendi. Então, muito desse processo é entender quem está aí, o que as pessoas estão fazendo, quais são as demandas, a cara desse lugar. Também entender, a Estela trouxe isso muito bem, né, com o caso do consórcio, que a gente tem diferentes camadas, instâncias de governança que a gente pode encontrar, né? Então, em azul a gente tem aí a Bacia do Rio Verde, né, que tem o seu plano de recursos hídricos. Em laranja a gente tem a Bacia do Rio Baipendi, que vai ter o seu plano de saneamento municipal e a sua forma de gestão. Você tem a APA da Serra da Mantiqueira em verde, então, que tem o seu plano de manejo. Então, você tem diferentes instâncias de governança para pensar em como regular e interagir com o território e seus recursos, né?
Aqui uma outra projeção de Baipendi, bem no meio do caminho, aí, entre os 3 grandes centros urbanos, né, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. E uma coisa que, passando por esses territórios, a gente compreendeu é que faltam recursos humanos e financeiros no rural brasileiro por uma questão óbvia de que a gente tem esse projeto de esvaziamento rural, o êxodo rural ainda é uma realidade no Brasil. Então vem a pergunta, assim, né, quais formas a gente tem para se reterritorializar? E nós temos as óbvias, assim, né? Então, claro, você tem todo o movimento de luta pela terra com os assentamentos da reforma agrária. Esse é um mutirão que a gente ajudou de telhado de Indaiá, que é uma palmeira do Cerrado, no projeto de assentamento Rio Bonito, em Cavalcante, no Goiás. Aí tem o encontro regional de agroecologia, onde a gente deu uma oficina na Tecoaporã, em Maquiné, no Rio Grande do Sul. São formas, né, claras de reterritorialização, né, de voltar a ter uma interação mais forte, assim, né, com o seu território, com o modo de vida, mas isso é restrito para comunidades tradicionais ou para perfis de pessoas e ou territórios que possibilitem você ter, por exemplo, um projeto de assentamento da reforma agrária, que, por exemplo, onde a gente está, não tem essa característica, né? Característica de minifúndios, onde você não tem não tem latifúndio, né, para você passar para a reforma agrária, por exemplo. E temos nós, né? Esse é um programa de um mutirão onde vieram voluntários de todas as partes do país para reformar uma escola no assentamento Nova Vida, em Uruçuca, na Bahia, projeto que a gente fez junto com a Escola Rural de Ativismo. Tem toda essa gama de pessoas urbanas que querem chegar nesses lugares e cheias de boas intenções para reaprender, muitas vezes, coisas que a gente esqueceu no passado, né? Como a referência ao futuro ancestral que a Joana trouxe mais cedo também. Então fica a pergunta, assim, né? Como que a gente direciona pessoas urbanas para um engajamento consciente na área rural? E aí a nossa resposta a isso, compreendendo as particularidades, né, dos territórios, é que existe primeiro uma deficiência da organização da sociedade civil como um todo. Assim, por exemplo, a gente chegou em Baipendi e a maior parte das associações de bairro e tudo estavam todas desmobilizadas, inativas, quase não tinha um CNPJ que poderia estar apto a captar recursos. E desde que a gente chegou aqui, a gente já auxiliou no processo de construção e registro, né, de 4 associações aqui onde estamos. Outra questão é esse planejamento de ocupação territorial que vai para além do ambiental, assim, né? Como é que a gente pensa nessa reocupação do rural, cuidando da parte ambiental, cuidando da parte produtiva e pensando em como as pessoas, como é que a gente pode regular melhor essa reocupação e desde construções e habitações sustentáveis até saneamento ecológico e a manutenção de processos produtivos que levem em conta as mudanças climáticas, né? E focando ali, lembrando daqueles eixos mais cedo que eu apresentei, né? Como a soberania alimentar e a agroecologia, a regeneração ambiental, a microindústria. Então, nossa proposta dentro de projetos de ocupação foi existe um fluxo de pessoas que tá vindo para o campo, então a gente precisa conscientizar essas pessoas e a nossa estratégia foi a melhor forma de vincular um coletivo ou uma organização de forma mais visceral quando a gente envolve o comprometimento daquelas pessoas com um território, com um pedaço de chão. Muito a partir das experiências que a gente conseguiu mapear das comunidades tradicionais e dos assentamentos, né? Das experiências e lugares que a gente visitou, em que existia uma forte influência, conectividade, realização de projetos, o que esses lugares tinham em comum? E esse vínculo, essa identificação com o território era sempre muito presente. Então, para nós fez muito sentido como criar coletivos que se comprometam a gerir um território coletivamente, né?
seguindo alguns princípios, né, como uma gestão não especulativa de propriedade, se comprometendo com a regeneração ambiental, com uma autonomia compartilhada, mas principalmente com compromisso com o território onde essas pessoas estão chegando, né? Então, em 2020, a gente ajudou a fundar, né, fizemos todo o processo tanto de planejamento ambiental, de ocupação, social, de governança dessa associação. São 12 famílias que coletivamente gerem uma área de 50 hectares e que estão aí desde 2020. Aqui alguns rascunhos e rabiscos do nosso amigo, no professor Lee, que também faz parte do observatório, para um projeto de implementação de pecuária regenerativa na propriedade. Aqui é a Associação Canto da Jurema, então são 16 famílias gerindo 50 hectares desde 2021. E aqui também uma representação aí do planejamento de ocupação da área. Aqui uma foto aérea das barraginhas, né, que a Estela falou mais cedo, para retenção e recarga das bacias. E aqui uma foto aérea da ocupação hoje da associação, já com algumas construções ecológicas, várias barraginhas, áreas produtivas sendo implementadas na proteção dessa bacia. Uma característica relevante para pensar nessas associações é que elas têm um termo de compromisso com a nossa organização, onde ambas têm um fundo de incubação que tem como destino captação de recursos para a implementação de projetos de impacto aqui no território. Então, por exemplo, a Brigada Rural Voluntária de Baipendi, nossa brigada de incêndios florestais, ela foi toda estruturada e financiada a partir de um projeto que a Associação Canto da Jurema captou para este fim. Mas a brigada não faz parte, né, não é um projeto da associação. É um coletivo separado e a associação serviu como uma captadora de recursos para fomentar uma iniciativa que é muito maior do que aquelas famílias ou aquele imóvel. Então, aqui um pouquinho mais do fundo de incubação. Então, a gente tem vários projetos em andamento com captação de recursos realizada através, né, desse fundo. E aqui alguns exemplos de projetos ainda que estão mais embrionários, assim, né, com a cooperativa de bioconstrução provavelmente saindo aí no ano de 2026. Vários projetos de educação ambiental, projetos com as escolas. Só que tudo isso é importante, mas eu acho que o fator humano, né, e principalmente identificar o que esquenta ou esfria processos territoriais, mesmo olhando vários territórios com perfis diferentes e com uma amplitude, né, uma quantidade de organizações maior ou menor, né. Chapada dos Veadeiros fica do lado de Brasília, então tinha uma gama gigante de organizações atuando no território. Aqui a gente chegou num momento mais desidratado, vamos dizer assim, no território de Baipendi, onde a última leva, vamos dizer assim, de organizações ativas estava entrando em atividade, ou no momento meio que dizer de dormência, vamos dizer assim. E eu acho que na hora que a gente vai olhar para a nossa experiência aqui no território, a gente não pode esquecer de falar, né, do que eu acho que serviu como o maior conector que possibilitou todos os avanços que a gente está tendo hoje, né? Em 2021 foi iniciado um projeto de espaço de cultura popular em Caxambu, que é um município vizinho aqui nosso, 3 quilômetros de distância, a cidade de Baipendi, da cidade de Caxambu. E foi um espaço onde, logo após a pandemia, no momento de extremo isolamento e as pessoas na necessidade de conseguir se encontrar e celebrar de novo, foi um espaço onde possibilitou a emergência de vários projetos, vários coletivos e várias organizações que hoje são extremamente atuantes aqui no território. Então esse lugar que serviu não só para a gente celebrar, mas para a gente conseguir realizar formações políticas. Esse é o curso de realidade brasileira que a Rizomar apoiou, várias organizações apoiaram, foram 73 pessoas, né, 73 atores de 9 municípios diferentes aqui da região fazendo uma formação política em conjunto durante um ano.
Então, um espaço que tem um histórico, né, que antes de 2021 já era tocado pelo, hoje, nosso mestre de cultura popular, o seu Lima, reconhecido, né, e que a gente conseguiu, de certa forma, com um coletivo, criar esse ponto crucial de articulação, de encontro e de celebração entre diversos atores assim, aqui da região. E esse espaço foi palco em 2023 também, para a primeira reunião que a gente fez da articulação biorregional da Bacia do Baipendi, que foi uma primeira conversa para a gente pensar como poderia ser essa governança que transcendesse municípios, que pensasse a nossa biorregião dentro daqueles aspectos que eu falei ali um pouco mais cedo. E a partir dessa articulação, né, foram 40 atores locais em 2 dias de evento. A gente saiu com 10 eixos temáticos prioritários. E é interessante pensar que 2 anos depois, muitos dos sonhos ou de pontos de ação que foram levantados nesse dia, hoje são realidade. A gente também promoveu um encontro para falar de alguns mecanismos de governança territorial, né, como o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável e Solidário, ou o Plano Local de Ação Climática, né, esses planos que são mais multissetoriais, vamos dizer assim, para pensar numa governança territorial mais holística. E a gente também teve participação, né, a Superação estava lá, a Joana estava lá, a gente teve participação de universidades, São João del Rei, Unifal, Unicamp, teve a Secretaria do Verde de Campinas aqui, a Prefeitura de Caxambu também, para debater e construir, né, o que pode ser esses temas. Hoje nós temos 2 grandes coletivos, né, de ações realmente endógenas do nosso território, que é a Brigada Rural, né, Voluntária de Baipendi, que foi criada ano passado, a partir de um fogo, né, meio trágico que aconteceu na Associação Canto da Jurema, que queimou 50 hectares em 20 minutos e trouxe a necessidade latente da gente ter uma brigada organizada. Nosso território é muito grande, né? Baipendi tem um território muito, muito grande mesmo, são 82 bairros rurais, quase 700 mil quilômetros quadrados de terra, se eu não me engano. Mas uma coisa que é interessante de identificar é que, por exemplo, dentro da brigada, onde a gente atua com 4 núcleos, em 4 bairros rurais, com 28 brigadistas, 45% da composição das pessoas que ajudam na gestão da brigada fazem parte dessas associações, desses laboratórios, né, de experiência que a gente está criando aqui na região. São pessoas vinculadas, né, a essas associações, a esses projetos. Vieram para cá, o que traz um pouco, né, de uma resposta nessa iteração de aprendizado, de que as pessoas que que compartilham o território, que fazem parte de uma associação, que vivem, né, de forma coletiva, elas tendem a ter uma facilidade maior em participar e ter engajamento em outros coletivos e outros projetos coletivos. O outro movimento muito grande que está acontecendo aqui é a Feira Livre Rural de Baipendi. Já tem 2 anos que a feira está acontecendo, vai ter a 13ª edição dela agora, dia 7 de dezembro. Quem puder estar aqui em Baipendi está super convidado. E a Feira Livre também, né, um coletivo maior até do que o da Brigada, e quase 50% da organização da Feira Livre também é composta por pessoas que fazem parte desses laboratórios e desses experimentos que a gente tá aprendendo junto aqui em Baipendi. E a partir, né, dessa multiplicidade, dessa governança que tem cara de desordenada, mas e que às vezes você olha tudo e fala, nossa, mas por que não juntam e fazem uma coisa só para cuidar disso? Mas a gente percebe que ao pulverizar isso cria diferentes níveis de engajamento e diferentes possibilidades de conexão dentro da área que a gente está atuando, né? E isso mostra que cada vez mais a gente está caminhando
de uma forma lenta para uma construção de uma governança territorial que seja plural, que seja participativa e que seja colaborativa e que seja de baixo para cima, assim, né, que envolvam os bairros, as comunidades, e que a gente tenha múltiplas formas de dar suporte e que se uma não tem uma cabeça, assim, né, não tem uma organização ou um coletivo que se acontecer um conflito ali, as coisas param de funcionar, né? E isso cria uma resiliência coletiva muito maior. Essa é uma foto da conferência municipal que a gente fez junto com o Observatório mês passado, que tiveram uma diversidade muito grande de atores locais e que abre a possibilidade de a gente iniciar a conversa, né, de um plano territorial de desenvolvimento sustentável e solidário. Ano que vem a gente está promovendo, junto com a Federação de Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, né, o Espaço Zambo, o Ministério Público, que abriu a secretaria, né, a CIMO Sul, recentemente, e a Rede de Saberes Ancestrais dos Povos Quilombolas. Estamos promovendo o Fórum de Culturas Tradicionais do Sul de Minas Gerais para ajudar no autorreconhecimento das comunidades, tanto das comunidades e povos tradicionais aqui da nossa região, uma vez que a gente tem uma dívida histórica e um processo de apagamento muito forte aqui na região que a gente está. E claro, né, também a gente se encontra aí com superação, com outras instituições. Acredito que as meninas falaram bastante dessa participação em conselhos, né, no Conselho da APA, no Conselho do Pramananciais, no CONDEMA, né, no Conselho do Meio Ambiente. Acho que a participação ela precisa vir, mas queria muito trazer essa pluralidade, né, de frentes e conexões que tem acontecido aqui, que eu acho que é uma coisa bem única, assim, né, que está acontecendo aqui na nossa região. Tem o próprio observatório, que o Tom apresentou mais cedo, né, nessa proposta de trazer a academia junto para essas demandas locais e territoriais. E, para finalizar, eu trago o 7º princípio, né, da parte da Stockholm Resilience Center, da resiliência coletiva, que é promover sistemas de governança policêntricos, né, que a gente consiga pensar e que talvez na biomimética dos sistemas naturais a gente também precisa construir, ao pensar novas formas de se viver, um futuro diferente que a gente vai ter que se adaptar a ele, a forma como a gente pratica a nossa governança e cria nossos sistemas de tomada de decisão e de relações, principalmente quando a gente está falando de território, a gente precisa praticar de outros jeitos também. Eu acho que é uma riqueza muito grande essa diversidade de ações, projetos coletivos e organizações que compõem a rede em que a gente está trabalhando hoje. E aí é isso, assim, não sei se eu passei muito da minha fala, espero que não tenha ficado muito confuso. Qualquer coisa, tá o QR Code aí da Rizomar, se vocês quiserem saber mais de outras coisas que a gente faz, e o meu contato aí pra gente poder trocar uma ideia. Obrigado, Vitor. Valeu. Palmas aí, né? Estão me ouvindo aí, então, né? Pessoal, Vitor, obrigado aí. A gente temos, assim, pouco tempo aqui, porque a gente tem que parar. Que horas que o Zé está aqui? É mais ou menos 2:55, assim. Mas eu queria, pelo menos, saber se alguém tem questões, assim. Vai dar para uma rodada lá em Poços. E a gente faz uma rodada que nem que seja mais curtinha, né? Mas pode falar aí, o Márcio, Carol vai... Maravilha. Boa tarde, eu sou o Márcio. Eu fico muito feliz, né, com as apresentações de vocês, saber que esse engajamento, né, com as questões ambientais, elas se propagam, às vezes, com sementes, assim, com momentos assim, pequenos, mas que acabam se evidenciando e crescendo bastante, né? Eu tenho pergunta para os três. Posso fazer as 3 perguntas, depois vocês respondem? Pode ser assim? Tá. A minha primeira pergunta é para a Joana, tá?
Quando vocês são procurados por parceiros para desenvolver os projetos, como que é essa organização da contrapartida e planejamento orçamentário para essa execução? Tá? Para a Estela, como é feito o gerenciamento do PSA dos produtores rurais parceiros? Como ele é aplicado? Há garantia de comprometimento disso? Estou te falando isso, Estela, porque eu já fui também secretário de Meio Ambiente e eu sempre tive dificuldade desse gerenciamento. Então, eu queria saber desse modelo seu aí da sua cidade. E para o Victor, eu queria saber como se dá a fidelização da comunidade nesses projetos do Rizoma, uma vez que a comunidade muitas vezes não tem prioridades que não são ambientais. Eu tenho trabalhado com consultoria ambiental e eu tenho sentido essa dificuldade, sabe, de fidelizar a comunidade nos projetos que são oferecidos ou que são suscitados deles. Tá? Então, são essas minhas 3 curiosidades aí dentro dessa gestão de vocês. Gente, então, começando assim, em geral, os projetos que a gente executa, eles vêm já propostos num formato pronto, né? Vem a TNC já com o projeto amarrado e a gente vai colocá-lo em prática. Aí, a expectativa do financiador é um nível de contrapartida dos parceiros proprietários rurais, que você quer dizer, né? Assim, a expectativa de contrapartida, dificilmente a gente consegue que ela seja atendida no tanto que o financiador esperava, né? Então, essa é uma esfera de negociação muito intensa. O tempo inteiro. Essa questão da responsabilização do proprietário rural pela manutenção dos projetos. É uma coisa que a Estela vai enfrentar no produtor de água também, né? Então, a gente enfrenta realmente as cercas abertas, o gado entrando, tem que ter um monitoramento constante. Na verdade, os PSAs anuais, eles estão vinculados a esse monitoramento, né? O PSA só é pago depois que a gente faz a ronda, monitorando a situação das cercas, mas isso realmente é um campo de disputa. A gente vem buscando e precisando cada vez mais. Hoje em dia, a peneira que a gente passa, a gente quer trabalhar aonde tem mais contrapartida, né? Porque aonde não tem, fica muito difícil, né? O passivo já é maior do que o recurso. Quando não tem contrapartida, vai ficando muito, ainda mais para plantar. Aí a perda é muito grande, as cercas são abertas e fica realmente muito complicado. Mas esse é um ponto de tensão. E a gente vem assim buscando essa relação mais próxima, sabe? Estamos também buscando muito essa linha do Vitor, que foi muito interessante, de fortalecimento comunitário, dos mutirões, de levar... A gente faz cursos todo fim do ano, já vai começar na semana que vem, na próxima sexta-feira, para trazer mutirão para a terra dos proprietários, para ajudar, porque a gente sabe que é difícil. Às vezes é difícil realmente para o proprietário dar essa contrapartida toda. Mas essa é justamente um ponto de tensão e negociação o tempo todo. Bom, então, como a Joana falou, a gente criou alguns mecanismos, né? Então, assim, para cada produtor, nós temos um contrato, né, com cláusulas bem claras para eles dessa questão de como que tem que se manter, né, o que foi executado via programa, inclusive prevendo devolução de recurso caso a pessoa, né, retire lá o que foi implantado com recurso público. Então, assim, a gente está na fase 1, a gente está indo para a segunda rodada de pagamentos, que é pagamentos por 4 anos que a gente faz para cada fase que a gente está fazendo. A fase 2, a gente ainda está com o pagamento na primeira rodada. Então, assim, como eu falei, nós temos uma unidade gestora e o Instituto de Superação é o nosso coordenador técnico. Nós só fazemos o pagamento aos produtores após a entrega do relatório pelo Instituto de Superação, porque eles vão em todas as propriedades, eles vão ver lá o que está faltando, se tiver cerca aberta, o proprietário ele é notificado, e aí sim, depois disso, a gente faz o pagamento. No caso, por exemplo, do pagamento de serviços ambientais para as RPPNs, ela é vinculada à entrega também de relatórios. Então, por exemplo, acabamos de criar uma RPPN, aí a gente já fez o primeiro repasse, porém o segundo repasse ele está vinculado à entrega do plano de manejo.
ou pelo menos ao contrato, né, da equipe que vai elaborar esse plano de manejo. A nossa RPPN mais antiga, ela fez justamente isso. Então, a gente fez o primeiro repasse, eles entregaram o contrato do plano de manejo, agora eles estão entregando o plano de manejo, e aí a gente vai vinculando o recurso a essas etapas que eles estão executando. Então, agora, depois do plano de manejo pronto, né, eles precisam entregar um relatório de que se as atividades ali que estão previstas no plano de manejo, elas estão sendo executadas. Porque é justamente para isso, para fazer a RPPN funcionar como ela tem que funcionar. Né? Mas é interessante, assim, a Joana falou aí das dificuldades, não vou falar que a gente tem aí quebra de cerca, a gente, né, tira para o gado entrar às vezes, a gente tem diversos problemas que a gente vai tentando solucionar com o tempo. Mas também é muito legal quando a gente vê os proprietários que fazem parte desse programa, né? Porque para conseguir esses proprietários também não é fácil, viu, gente? Então, assim, a gente é quase um relacionamento que a gente cria com cada um dos proprietários ali para a gente poder chegar onde a gente chegou. Mas, assim, eles vão receber outros projetos que não tem nada a ver. Por exemplo, lá no Imbiri, a gente teve lá uma passagem de rede elétrica, né, que é de utilidade pública e tudo mais, que as pessoas, né, recebem também um aluguel sobre isso, mas primeiro eles falaram, não, aqui a gente tem o programa Produtor de Águas e a gente tem que conversar com o pessoal do programa Produtor de Águas para a gente ver se não vai atrapalhar o programa. Então, é legal também você ver que existem as pessoas que estão mais engajadas nisso. E outros que é assim, eu queria só mudar alguma coisa. Chama a gente lá, a gente vai em campo para ver se pode ser feita a mudança de alguma cerca ou alguma coisa também. Então, assim, existem os dois lados, mas existem os que são mais difíceis, os que tentam burlar um pouco, mas para isso a gente tem esse contrato executado com cada um dos produtores. E tem uma cultura em transformação também, né, Estela? A gente vem sentindo a melhoria porque esses primeiros produtores foi um namoro, a gente bateu na porta, são lugares de abastecimento público, pediu para entrar. E aí, à medida que eles vão dando esse relato da água voltando, e também a gente está nessa expectativa de uma hora o PRA começar a ser cobrado, a regularização ambiental de fato pelo IEF, como já existe em outros lugares, tipo o Espírito Santo, né? Então, isso vai ficando cada vez melhor, a gente vai tendo adesão e contrapartida, porque estamos nessa franca virada, porque até então é um namoro e é agradando muitos proprietários rurais. E só para complementar, assim, para não atrapalhar todo mundo, mas assim, as barraginhas, por exemplo, a gente não faz pagamento. É só a barraginha, você ganha uma barraginha e pronto, não tem pagamento, a gente não paga o produtor para nada. E é o programa que a gente, toda semana tem gente aqui buscando a lista de espera para entrar num programa de barraginha assim que a gente abrir novamente o chamamento. Mas para conseguir as primeiras propriedades foi super difícil da gente conseguir essas primeiras barraginhas. A gente abriu o chamamento, pôs faixa na rádio, tudo, mas não conseguia. A partir do momento que fez uma, aí começamos a fazer em diversas localidades e fizemos no município inteiro. Márcio, você perguntou da fidelização das comunidades, né? Acredito que o principal mecanismo aqui seja essa construção meio espelhada a partir das experiências né, que a gente teve a oportunidade de conhecer, estudar e trocar de projetos de assentamento da reforma agrária e de comunidades tradicionais, esse vínculo com o território, né? Então, como que a gente fideliza essas associações a todo esse projeto ambiental de irrigação do território, de fundo de incubação, justamente desenhando esse projeto e trazendo pessoas alinhadas com esse projeto. E a partir do momento que elas entram, né, esses dois projetos que a gente ajudou a criar aqui, as pessoas elas compraram cotas, né, elas pagaram para fazer parte desse projeto e poder, né, viver ali, construir sua casa, compartilhar aquele pedaço de terra juntos.
Mas atualmente a gente está em diversas frentes aí, né, de advocacy, de representação junto a outras organizações para criar, regulamentar isso de uma forma ampla e que não seja restritiva a pessoas que têm de uma faixa socioeconômica, por exemplo, né, de como é que a gente consegue acessibilizar esse tipo de projeto e classificar esse tipo de projeto dentro de comunidades tradicionais, dentro de projetos de assentamento da reforma agrária, habitação social, dentro de vários nichos, assim, né? Que basicamente são comunidades que pensam a sustentabilidade nas suas 4 dimensões e que conseguem promover isso e ter um compromisso com isso, né? E a partir disso a gente não só conseguir ter financiamento, mas também incentivos para que esse modelo seja replicado. Então, acho que a fidelização vem de um compromisso que pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser de troca, mas a pessoa, ao se integrar num projeto desse, ela está comprando a ideia, ela não está comprando a possibilidade de construir a casa dela em cima de um morro bonito na Serra da Mantiqueira, entendeu? Ela está comprando todo um propósito do projeto e o comprometimento que ele tem com o território. E acredito que essa é a maior fidelização, é o compromisso que essa pessoa tem com um projeto mesmo, né? Legal, pessoal. Vou agradecer aqui uma vez mais aí. Acho que eu não sei se a gente depois essa prosa aí é bom que ela fica pontos aí para a gente conversar numa próxima vez, né? Mas como a gente também tem convidados na sequência e a gente até chegou um pouquinho mais para as 3 horas, né? A gente retorna 3h10 aqui para o pessoal que vai fazer um intervalinho agora e 3h10 a gente volta. Mas agradecer mesmo, assim, obrigado aí a todo mundo a Estela, a Joana, Vitor, assim que fiz o convite, prontamente vocês responderam, eu sei que vocês têm uma agenda super ocupada, enfim, então gratidão mesmo por responder, assim, a esse convite positivamente, estar aqui com a gente, parando, né, as atividades aí para compartilhar isso. Eu espero que além que o que vocês falaram sirva como uma experiência rica para quem estava aqui conosco, mas e também para os mestrandos e doutorandos que estão aí desenhando projetos, que a gente falou de várias possibilidades de pesquisa, né, que podem ser pesquisas, né, assim, avaliação de política pública, auxiliar em demandas relacionadas ao território, enfim, mapeamentos diversos, assim, produção de diagnósticos para embasar a decisão, né, assim, quando a gente está no cotidiano, tem muitas coisas que a gente não consegue fazer, mas que seria muito bom assim, a gente poder também contar, né, assim, com esse apoio assim, qualificado. Então, eu também faço, obviamente, assim, estimulo, né, a quem se interessar, né, a eventualmente usar, né, assim, esse contato, né, que a gente está tendo aqui com o Vitor, a Joana e a Estela, como também possibilidades de aproximação, de desenhos de pesquisa possíveis, assim, que podem acontecer e que podem ser mutuamente benéficos, né? A gente está muito nesse compromisso aí. A Estela, a gente esteve junto agora há pouco tempo, né? E falamos aí de ano que vem também de pensar num momento, numa reunião, para levantar as demandas que o consórcio tem, que a prefeitura tem, enfim. Então, a gente promover essa reunião ano que vem, né? De entendimento dessas demandas locais, para que a universidade também possa estar atuando mais próximo. Mas, assim, a universidade, ela também parte desses desejos dos mestrandos e doutorandos, né? De se vincular a esses projetos, né? Então, fica aqui também esse convite, tá bom? Um abraço aí uma vez mais. Oi, Regina, esqueci de falar oi com você. Obrigado aí pela presença. Valeu. Quem está aí online. A Flora está aí, Flora. Isso. Tá bom? Então. Muito obrigada, valeu, gente. Foi ótimo. Obrigada. Estamos sempre à disposição e super precisamos da pesquisa. Joia, já diz que quem faz não escreve. E não escreve mesmo porque não dá tempo e faz a maior falta para nós. Não é, Joana? Estamos nessa missão.
E olhe lá, Santo Chat GPT. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Valeu, minha gente. 3h15 aqui. Tchau. Pessoal, 3h15, então a gente retorna aí, tá bom? Um abraço, bom intervalo.